Olá, etapa de revisão do movimento Reinvente, uma transição entre a primeira fase, na qual a gente conseguiu a marca de 25 encontros super interessantes, produtivos, de muito aprendizado, e uma segunda etapa que vai ser uma etapa de desafio. Bom, não vou dar spoiler aqui, não vou adiantar como vai ser, só posso dizer que vai ser muito legal, que vai ser muito massa. Hoje a gente se propôs a fazer um olhar sobre quais foram os principais insights, técnicas, dicas e estratégias para a gestão de pessoas. Afinal de contas, mais do que nunca, os líderes estão percebendo que as suas empresas, as suas atuações empresariais, elas são do tamanho da competência, da experiência das suas pessoas. Ou seja, uma empresa é o que as pessoas que nela trabalham dão conta de fazer, de empreender, de melhorar, né? Então, possivelmente, as suas dificuldades aí empresariais estão muito conectadas com as dificuldades e limitações das pessoas que estão com você nessa jornada. E tá tudo bem com isso, por isso que você é líder para ajudar essas pessoas e também que bom que você está aqui para a gente poder, de certa forma, te ajudar nisso. Boa tarde, boa noite, bom dia, Fernanda Arantes. Como vai você? Olá, Dino. Olá a todo mundo que está aqui conosco no Movimento Reinvente. Mais uma vez estamos juntos e hoje realmente vamos falar de um tema muito importante. Como dizemos na People, antes dos negócios, pessoas. E essa é uma temática que merece um tempo e atenção especial, porque estamos falando de nós, né? Lideranças, equipe, nosso comprometimento, perfil, competência e muitos outros insights que vamos trazer para vocês na aula de hoje. Olá, Perfeito. Pastori! Olá a todos, é um prazer estar aqui e falar desse tema apaixonante. E a minha visão é a visão do gestor, não do especialista, né? Eu, como gestor, tive a felicidade de trabalhar com enormes, competentes, belíssimas equipes. Eu sempre cheguei onde cheguei graças às equipes. Então vamos lá, num momento como esse de crise, não é que os talentos verdadeiros aparecem. Muito bom. Inclusive, o professor Pastore, viu, Fernanda? Só para lembrar, ele atua num modelo de recuperação, na verdade, um modelo de recuperação operacional das empresas, e que um desses pontos é justamente o empoderamento e a motivação das pessoas, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas, antes de passar a bola para você e Fernanda conduzir hoje, eu queria só compartilhar com quem nos assiste, com vocês, também que estão comigo aqui nesse movimento hoje, uma frase que me marcou. Eu estava ouvindo uma música do rapper brasileiro Emicida, e nessa música ele fala assim, ó, não gasto água com planta morta, não gasto água com planta morta. E aí uma dúvida que frequentemente aparece, tanto aqui nos feedbacks do Reinvente, como no dia a dia nosso, lidando com alunos, com empresários de todo o Brasil, que é o seguinte, olha, eu estou aqui com uma pipinão, com abacaxi, né, eu preciso tocar minha empresa e fazer ela reerguer no meio dessa pandemia, mas eu tenho pessoas que não são comprometidas, mas eu tenho pessoas que não estão no desafio, mas as pessoas estão paralisadas. E aí, Fernanda, quando a gente olha para as 25 aulas para trás, o que te ocorre, o que você lembra que foi mais importante para esse tipo de situação? Frente a pessoas com baixo comprometimento ou que não têm as competências que a empresa precisa? Bom, antes de falarmos das pessoas, temos que falar então da liderança, né, Dino? Esse é um dos principais insights que nós extraímos de muitas outras aulas. Inclusive, quando a gente fala de uma atitude protagonista, positiva, de quem vai fazer e acontecer, estamos falando de alguém que tenha realmente esse perfil de liderança, que esteja disposto a formar novos líderes, que esteja disposto a se servir por último, que esteja disposto a puxar a régua, ainda que não seja necessariamente o dono das respostas. Então, o nosso primeiro tópico hoje é justamente falar de qual atitude uma liderança deve ter num momento como esse. E uma das grandes reflexões que nós temos tido ao longo aqui do Movimento Reinvente é que esses temas, eles têm sido atemporais, eles são atemporais. Eles estão mais evidentes, de certa forma, nesse cenário de pandemia, mas eles são importantíssimos para nós avaliarmos ao longo de toda uma trajetória, independente de cenário externo, tá? Então, a liderança precisa se atentar à sua postura, às suas competências, às suas mentalidades, ao seu nível de energia. E por que isso? Porque, por exemplo, um dos nossos desafios, nós ouvimos vários participantes do Reinvente, colegas, colaboradores, clientes, né, nossos, falando o seguinte, exatamente o que você trouxe. Às vezes o meu time não se engaja, as pessoas estão em casa, mas não estão estudando, não me ajudam.
E aí, de quem é a responsabilidade principal? Da liderança. A liderança, por exemplo, de forma prática, é quem pode organizar as agendas semanais, as reuniões semanais, para trazer o time para pensar nos desafios macro, por exemplo, da empresa. Assim como pode determinar uma agenda específica semanal, com horário para começo, meio e fim, com uma pauta pré-determinada para falar só sobre vendas, sobre o desenvolvimento de um novo produto, sobre uma análise financeira. Pode, inclusive, determinar um período para ouvir as pessoas, saber como é que elas estão se sentindo, quais são os seus desafios, ou para pautar, inclusive, o seu time a conversar com os seus clientes. Então, fora essa questão, né, de protagonizar, de tomar a frente, qual é uma outra questão bastante importante sobre a liderança? É ter a humildade de saber que não necessariamente vai ter que ter todas as respostas. E isso, como eu disse, não se aplica só a este momento, mas a qualquer outra circunstância. A liderança, ela puxa a rédea, ela puxa o time, porque quando houver uma discussão, uma pauta a ser tratada, é essa pessoa que vai falar, olha, nosso foco é esse. É ela que vai determinar a missão, o grande objetivo da reunião. E a partir disso vai trazer o time para pensar junto em possíveis soluções. Então tem de fato uma atitude proativa e ao mesmo tempo de bastante humildade e de uma escuta muito ativa. É o momento de saber gerir o tempo, de saber ouvir, de saber estar satisfeito com as informações que tem para tomar uma decisão. E aí, uma outra questão importante, então, além do que nós já falamos, é ter informações relevantes para a tomada de decisão. Quais são os dados que se transformam em informações? Quem essa liderança precisa ouvir? Ela tem, de repente, um mentor? Quem ela ouve? Onde ela busca informação? Onde ela busca referência para tomar uma decisão que seja estratégica, que gere resultado e até para filtrar algumas demandas que vêm tanto do mercado quanto do seu próprio time, certo? Somado a isso, temos a questão da relação com as pessoas, porque nós não compramos do CNPJ, nós compramos primeiro de alguém, né? Então, primeiro a pessoa conhece a Fernanda, o Dino, o Ricardo Pastore, conhece você aí que está nos assistindo, e aí depois é conhecer a sua marca. E assim também o seu time, os seus colaboradores, se você tiver uma pessoa, se você tiver 1000, eles vão comprar primeiro quem você é, as suas ideias, os seus valores, a sua energia, a sua vibração, o quanto você acredita no negócio. Tem até uma coisa que, às vezes, isso não acontece, às vezes uma empresa tem 20 anos de mercado e ela tem um alto índice de rotatividade ou não. Mas nem sempre, a cada momento que troca seu time, vem alguém para contar a história da empresa. Então, eu acredito que esse também é um momento de aproveitarmos para que a liderança conte como que é a história dessa empresa, como é que a empresa começou, né? O que inspirou esse início, porque às vezes hoje está num novo momento. Se de repente tem alguns clientes-chave, quem são essas pessoas, quem são os parceiros-chave que sempre estiveram com vocês, até porque nesse momento essas pessoas podem ser ouvidas para trazer depoimento, para trazer insights sobre novas soluções, para você testar uma solução. É com essas pessoas que você pode contar agora para te dar um feedback genuíno, legítimo e muito prático, né, para ser de fato implementado. Então, eu já trouxe aí alguns Ótimos insights exemplos, bem Fernanda. legais. Ótimas soluções. Eu até, enquanto você falava, eu ia anotando porque esses insights estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você perdeu algum e tal, ou quer copiar e colar aí já para a sua agenda, a gente vai deixar aqui embaixo esses insights que a Fernanda compartilhou. Antes do professor comentar a próxima etapa, eu queria só chamar a sua atenção, você que é líder, que sempre, por uma questão de sobrevivência, os seus funcionários estão espelhando o seu comportamento. Então, aquilo que está na sua agenda, aquilo que está na sua pauta, aquilo que você mais fala, o mais cobra, é aquilo que as pessoas mais vão perseguir. Então, esse é o momento de você afunilar as pautas, ou seja, ao invés de falar 10, 12, 15 coisas que te preocupam, eleja as 2 ou as 3 principais, escreva isso na parede, quer dizer, a missão da nossa empresa essa semana é melhorar, não a missão do ponto de vista institucional, mas a missão dessa semana é a gente diminuir os estoques assim, assado de tal produto. A missão dessa semana 2 é fazer isso, é reativar clientes antigos assim. Escreva essas missões
e faça essa reunião com uma pauta muito objetiva, como a Fernanda falou, muito clara. Porque aí você passa 2 ou 3 mensagens e acabou. E na outra semana, você revisa as ações realizadas e vê os aprendizados, elogia aqueles que mais se dedicaram, mais entregaram, né? Dê palco, dê luz para as pessoas que mais estão contigo, reforce os comportamentos positivos, né? É muito comum as lideranças elas chamarem alguém para conversar só quando tem problema. Ou seja, você está reforçando o negativo. Essa é a hora de reforçar o positivo. Mas, especialmente, afunilhe a sua mensagem. Né? O ser humano, ele tem, todos nós aqui, temos uma capacidade limitada de entendimento, de absorção de informação. Então, se você derrama muita informação na minha cabeça, eu não entendo nada. Mas se você faz uma reunião, fala quais são os 3 objetivos, as 3 metas dessa semana, reforça, tira as dúvidas, né? E deixa isso claro, caramba, a forma como a equipe absorve isso vai ser muito mais eficaz. Aliás, professor Pastore, quando você fala de recuperação operacional, ou seja, uma empresa está com dificuldade, uma empresa está patinando, uma empresa que está ferrada lá nos seus resultados, você tem 5 grandes ações. Você não vai falar das 5, porque a gente vai falar delas nas próximas aulas, porque a gente dividiu aqui os temas. Mas uma delas é exatamente isso, o empoderamento, quer dizer, a motivação das pessoas. Como é que faz isso na prática, hein, professor? Olha, na prática, você gestor, você empresário, precisa começar com uma explanação muito clara para toda a sua equipe, junta todo mundo, né? E abre o coração, mostra a situação da empresa. Com a pandemia, todas as empresas estão em crise, né? Algumas estão vendendo 0, outras perderam 70%, 80% de faturamento. Então, o que não falta é história triste para contar. Não é essa a ideia, mas a ideia é começar com um voto de confiança, que é a transparência. Tem muita empresa que esconde números. Olha, mostre o faturamento, mostre quanto a empresa paga de imposto, quanto sobra de lucro bruto para pagar as despesas. Né? E a partir desse momento, você está dando, como eu disse, a sua prova de confiança. Você está abrindo seu coração, abrindo seus números, né? Mostrando um quadro geral da empresa e um futuro. Isso não é mérito de ninguém, está todo mundo com um futuro, com uma série de pontos de interrogação pela frente. Né? Não é plantar o pânico, né? Mas é usar de transparência. Por quê? Porque no momento seguinte, você vai fazer uma pergunta para a sua equipe. E a pergunta é a seguinte: quem quer continuar e quem não está afim de continuar? Né? Então, o que eu estou dizendo para você é recontratar com a sua equipe. Recontrate. Né? Estabeleça um novo contrato. Tá? E o contrato é esse: quem ficar vai ter que fazer das tripas coração, porque a empresa vai lutar até seu último homem para se manter viva, para manter os empregos, para manter os clientes, para manter as contas em dia com os fornecedores, para pagar os impostos, os aluguéis e assim por diante. Não é? Mas todo mundo numa outra atitude, numa outra mentalidade, que é essa mentalidade de luta, de guerra, de conquista, de lutar por cada centavo. Não é? Então, isso mexe, né, com a equipe. Agora, ninguém é obrigado a seguir numa batalha que alguém pode dizer: essa batalha não é minha, muito obrigado, eu fico por aqui. Então, esse contrato é importante porque quem ficar, não é, sabe das condições. Você abriu os números, você abriu toda a situação da empresa, né? Se tem dívidas, o que você vai fazer com os bancos para renegociar essas dívidas, renegociar os aluguéis. Não é? Você vai abrir o seu coração. Agora, quem ficar vai dividir, vamos dizer, as glórias e também as derrotas. Né?
Agora, quem não tiver afim, tchau, muito obrigado, né? Seja feliz, mas quem continuar tem que estar disposto a ir para as cabeças, todo mundo junto, né? Então, esse eu acho que é um momento, é um marco importante, tá, da empresa, do líder, nesse momento de crise. É o recontrato, né? É a recontratação. Tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo tem que saber as regras do jogo, né? E você vai estabelecer as novas regras daqui em diante. Como se fosse uma reconfiguração, né? Quer dizer, mudou o ambiente lá fora, mudou o cenário, mudou o É, desafio, mudou o mercado, eu volto e reconfiguro a cabeça das pessoas e digo, olha, o novo desafio é esse, a principal pauta é essa, a gente vai precisar desses tipos de esforços, você topa, você está comigo? Né? Claro que as pessoas que são mais responsáveis, as pessoas que são mais preocupadas até com o próprio futuro, vão dizer, olha, eu topo, a gente está entendendo o problema. E esse é um bom momento também para aquelas pessoas que não querem, né? Lembra aquela frase que eu falei agora há pouco, Fernando? Não gaste água com planta morta. Também não é, adianta gastar esforço de incentivo, de motivação, de treinamento com quem não quer. Né? E eu acho que aí que está, né, Fernanda, talvez um grande desafio dos líderes, né? Identificar quem quer e quem não quer. Esse é um ponto muito difícil, né, Fernanda, de identificação de quem está dentro e quem não está. O pastor deu uma ideia, olha, você faz um chamado aqui, né? As pessoas respondem. E quando não é apenas isso, o que você acha, Fernanda, que dá para ser feito a partir dos aprendizados que a gente teve? Bom, de novo eu trago a importância da liderança, trazer para si a responsabilidade de entender qual é o objetivo da vez, qual é o desafio da vez. E a partir disso, quais serão os perfis necessários de pessoas para compor esse time, para superar, encarar esse desafio. Por quê? Porque exatamente essa consciência, né? Vamos supor, eu preciso agora de alguém com um perfil mais executor. Não, eu preciso de alguém mais planejador, de alguém para assumir o desenvolvimento desse novo produto. Então, quando eu tenho clareza do que eu preciso, do que é prioridade, que vai gerar um resultado adequado, positivo para o meu negócio, eu tenho condições mais objetivas, para não ficar muito no campo da emoção, da subjetividade, tenho condições mais objetivas de olhar para o meu time e ver se ali dentro eu tenho o recurso que preciso para fazer a empresa prosseguir. Né? E uma outra questão também é entender como é que a gente pode trazer de novo à tona o propósito da empresa, a missão, a visão, os valores. Por quê? Porque essa identidade organizacional, ela ajuda uma empresa a tomar decisões. Então, se eu tenho lá uma visão, o que isso significa? Que eu vou olhar e falar assim, tudo bem, nós estamos num período atípico, mas o que eu estou fazendo agora me ajuda a chegar naquele resultado desejado, naquela visão? Sim. Se sim, ótimo, bom sinal. Eu vou buscar as pessoas, os parceiros, os novos fornecedores para me ajudarem a chegar nesse resultado. Ou talvez você veja a necessidade de reajustar a rota, de falar, peraí, aquela visão eu desenvolvi num outro cenário, agora eu vou dar uma atualizada nela, mas ainda assim, essas decisões mais estratégicas, elas te ajudam a tomar melhores decisões de forma tática e operacional. Quando você entende o porquê a sua empresa existe, a missão dela, né, como é que ela gera impacto na sociedade, a gente estava até falando que quando você cria um CNPJ, você tem que ter ali uma razão social. Então, qual é a razão, né, socialmente pela qual a sua empresa serve? Ela está a serviço de quê? Quando isso está claro, mais uma vez, fica melhor para você trazer para o seu time o desafio de desenvolver novas soluções, de ajustar o seu modelo de negócio, de trabalhar dentro de um dos 4 pilares aí dos P's do marketing, que é uma linguagem que às vezes até facilita na tomada de decisão. E aí, de novo, os valores da empresa, quando eles são claros, estão bem mapeados, eles ajudam inclusive a identificar isso. Quem é o perfil que continua e quem é o perfil que realmente já não tinha a ver com a empresa e agora mais ainda. O que a gente tem que tomar muito cuidado é realmente com aquela fase de desligar as pessoas e tal. Por quê? Porque pode ser que daqui a pouco você precise recontratar. Daqui a pouco você pode precisar desses talentos, né, dessa força intelectual, dessa mão de obra qualificada. E às vezes você
por não sentar, conversar e recombinar e pensar junto, falar, olha, o que eu posso fazer é isso, o que a gente pode pensar juntos aqui? Lembra da história de não ter resposta para tudo, mas como o pastor trouxe muito bem, abrir o jogo, falar qual é o cenário da empresa, para que de repente você consiga reter esses talentos até para superarem juntos alguns desafios. Quero frisar também, já falando tanto de liderança quanto de equipe, algo extremamente relevante para esse período de pandemia, de crise, de revisitar os nossos negócios, as nossas prioridades, que tem a ver com a questão de desenvolver novas competências. Por que a liderança tem que ter muita humildade também nesse momento? Porque quando a gente se dispõe a fazer algo novo, a mudança está batendo na nossa porta. Sempre que existe um cenário de mudança, existe resistência no campo do pensar, do sentir ou do agir. Então, é natural que o time tenha algum tipo de resistência na hora de desenvolver um produto novo, na hora de sair só do físico e entrar no digital, de vender pelo Instagram, de criar um e-commerce. Por quê? Porque é uma coisa que você não fazia antes, né? É uma coisa estranha no primeiro momento. E, naturalmente, nós, como seres humanos, nós resistimos. E cada pessoa tem uma forma de resistir. Bom, mais um desafio da liderança que é entender de gente, né? Então, como diz a Simone, quem não entende de gente não entende de nada. E é por isso mesmo que a gente precisa trazer um olhar mais estratégico e mais simples. Onde, de fato, precisamos mexer? Precisamos, de repente, desenvolver um produto novo ou um novo canal, otimizar um novo canal, que antes não trabalhávamos com esse canal. Ou nós precisamos trabalhar com um novo segmento de clientes. Enfim, fica claro, o desafio é esse, ponto. Ou seja, temos um contexto mais de simplificar e não de criar complexidade. Ainda assim, nós vamos ter que lidar com algo novo. Esse algo novo pode deixar claro, deixar evidente alguma incompetência, certo? Alguma incompetência da nossa parte ou da nossa equipe. Então, isso tem que estar muito alinhado para falar assim, bom, agora nós vamos ter que desenvolver essa competência, nós temos que aprender a fazer, nós temos que contratar alguém, pedir ajuda, ligar para aquele amigo que sabe mais, enfim, buscar alguma solução mais ou menos onerosa para te ajudar a desenvolver uma competência. E para isso, tem que ter humildade, autoconhecimento e clareza de que aquilo é realmente importante, porque olhar para o resultado, olhar onde você quer chegar com essa nova solução, e é isso que vai trazer esse engajamento para o seu time, esse senso de pertencimento, porque as pessoas vão entender que o que elas estão fazendo, como elas estão se sentindo desafiadas, é por um motivo plausível. Fernanda, nesse ponto, só fazer uma contribuição rápida. Quando a gente descobre qual que é o maior problema da vez, é muito importante fazer aquelas 5 perguntas. A gente comentou, inclusive, estou aqui lembrando 5 porquês. Quer dizer, ok, a gente tem um problema enorme de estoque hoje, está ferrando com o caixa da empresa e as pessoas, não tem dinheiro para pagar as pessoas. Né? Então, talvez um atraso de salário que está gerando uma insatisfação, é causado por um problema de fluxo de caixa, que é causado por um estoque muito pesado, por uma compra errada. Então, quando a gente vai investigando o que dá origem aos principais problemas que hoje estão pegando na sua empresa, você vai chegar à fonte. E essa fonte revela, como a Fernanda falou, uma incompetência. Então, toma cuidado para não tratar os sintomas. É preciso voltar, dar uns passos para trás, Ótimo. fazer algumas perguntas. Por quê? Por que isso acontece? Mas por que isso acontece? Mas por que isso acontece? De modo que a gente chegue na fonte. E ao chegar na fonte, você vai perceber incompetências. E tá tudo certo. Que bom que você chegou na incompetência. Tem gente que fica puto da vida porque percebe que os funcionários não sabem fazer aquilo. Ou que ele mesmo, empresário, líder, não aprendeu aquele outro. E, ao contrário, você tem que ficar muito feliz quando você percebe uma incompetência, porque aí você está chegando na raiz do problema. O próprio insight, ou a própria... vamos chamar de insight, vai? A própria clareza da incompetência já é a primeira parte do problema. E isso é uma das competências do líder, certo, Pastore? Não dá para simplesmente olhar para o problema. O líder não é aquele que descobre o problema. O líder é aquele que antecipa e resolve o problema, certo? Exatamente. Ele não é dono da verdade, né? E no momento de crise, as verdades elas mudaram, né? Elas perderam
nós temos outras referências, né? E então o líder ele se torna muito mais um facilitador, né? Então, voltando naquele exemplo que eu dei, o líder, ou naquela recomendação, né, de abrir os números, chamar a equipe, perguntar quem quer recontratar, né? Perguntar quem fica, quem está a fim de sair. A Fernanda colocou uma coisa importante. Se tiver condição, é um bom momento para aplicar análises, testes de perfis para conhecermos melhor as características individuais de cada membro da nossa equipe. Então, eu sempre digo que numa equipe de Fórmula 1, numa corrida de Fórmula 1, você vai ter um vencedor, você vai ter um vice. Não é? Se todo mundo fosse igual, não teria corrida. Eu acho que já na largada um colidia com o outro, ia ser uma batida generalizada. Imagina todo mundo em primeiro, a primeira curva acaba a corrida. Então é natural que existam dentro das equipes aqueles mais arrojados, aqueles intermediários, aqueles mais comedidos. Não é? O comedido ele pode não atingir a venda, mas ele vai garantir a margem. O arrojado ele vai vender muito, mas ele vai derrubar o seu resultado. Então, o segredo está no equilíbrio, né? Não é recomendável que a equipe só seja formado de líderes, de águias, de pessoas extraordinárias. Não, os medianos são muito importantes. Aqueles que ficam no último lugar da fila também, porque são esses que nós vamos substituir. Né? Então, avaliar a equipe nesse momento é importante. Tá? Então, recontratar, fazer uma reavaliação, quem nunca fez. Existem testes acessíveis, extremamente baixo custo, super importante entender, porque nos momentos de crise, algumas pessoas se sobressaem, outras se escondem. Não é? As pessoas sentem medo, sentem insegurança. Tem gente que funciona bem numa situação controlada. E tem pessoas que, numa situação fora de controle, se perde toda. Né? Então, muda a situação, mudam os perfis também. Né? Quer dizer que as pessoas reagem de forma diferente frente à mesma situação. Isso, pastor, só para não perder esse ponto. Exatamente. Aqui. Também o líder vai ter que identificar como é que as pessoas estão reagindo ao atual momento. Quer dizer, tem pessoas que são um pouco mais firmes, pessoas que são um pouco mais medrosas, está tudo bem, o perfil. Pessoas que estão travadas, né? Ou seja, estão muito paralisadas. O líder vai ter que fazer essa leitura de forma muito rápida, né, pastor? Exatamente, porque esse líder ele vai compartilhar cada vez mais as decisões, né? Os problemas vão surgir, são problemas novos, e esse time que ele recontratou, que ele está mantendo, né? Esse time vai decidir junto com ele as questões mais cruciais, né? E essa equipe vai cada vez mais andar sozinha, voar, não é? Sabendo quais são os parâmetros, o líder define, como a Fernanda colocou bem, quais são os objetivos, não é? E a cada dia é um dia uma conquista. Tá? As reuniões semanais são importantes, mas nós temos as revisões diárias também. Né? Você pode ter uma revisão antes de abrir um café da manhã, você pode ter um final da tarde, coisa de 15 minutos, a chamada stand-up meeting, as pessoas ficam em pé. Hoje, com os recursos que nós temos digitais, cada um no seu endereço, né? Você faz uma reunião bastante rápida, né? Para ver os objetivos, se foram atingidos ou não, e por que serão, por que não serão. Tá? Mas, olha, sem identificar culpados, né? Os erros devem ser... Nós devemos aprender com eles. Está todo mundo aprendendo, nós estamos numa situação nova.
Que o melhor de tudo, o mais importante agora, o líder é criar um ambiente de confiança, né? E a relação entre as pessoas tem que ser de confiança, né? Não pode ser uma disputa, não pode ser uma competitividade predatória, não é? Todo mundo ganha junto, né? Nós podemos ver mais adiante meios, recompensas individuais para aqueles que tiveram melhor desempenho ou pior desempenho. Ok, né? Mas tudo dentro de parâmetros, clareza, né? Dentro de um ambiente de confiança. Isso é importante. Eu quero só contar Errou, uma historinha conta rápida. comigo, sabe? Boa. Errou, conte comigo, né? Erramos juntos, mas vamos aprender juntos também. Perfeito. Só para encerrar minha participação aqui hoje, e a gente encaminhar aqui para o final do nosso papo, você falou do ambiente de confiança, eu acredito muito no ambiente de confiança. Em julho do ano passado, eu estava no Fórum Mundial de Negócios, e o Stephen Covey dedicou toda a fala dele para falar como a confiança ela precisa ser entendida pelas lideranças, não como apenas, que já é importante, uma virtude social, mas uma estratégia econômica. Ambientes de confiança, Exatamente. as pessoas se abrem para dar o que elas têm de melhor, para entregar o que elas têm de melhor, e mais do que nunca a gente precisa de confiança. A história que eu queria contar brevemente é o sentido de confiar, que é fiar junto, ou seja, quando você tece um tecido, você precisa fazer isso junto, né? Para que você tenha uma empresa é um tecido feito por muitas atividades que se cruzam, né? E eu só posso fiar com alguém que de fato eu confio, que de fato eu entregaria por exemplo, um equipamento de tear que é extremamente afiado, né? Se eu não confio em você, eu não posso fiar com você, porque aqueles equipamentos são perigosos, eles podem matar, né? Então, que a gente fique com essa palavra. Eu gostaria de deixar como a palavra confiança. Fernanda gostou? A Fernanda gosta das histórias, né, Fernanda? Adoro. Eu queria fazer uma observação também, Dino. Eu já trabalhei com equipes Você de confia em todos mim, os Pastore? níveis. Calma aí. Você confia em mim? Você fiaria comigo? Hum. Pensa bem, Pastore. Ele perguntou para Ó, você, Dino, Fernando. ele Não, eu ficou. perguntei para o Não, perguntou Pastore, para não, você. Fernando. Claro que sim, Tô claro. Estamos brincando, aqui. claro. Nós estamos aqui os três Descendo. descendo, né? Exatamente. E junto com a nossa audiência. Então, eu queria dizer o seguinte, eu já trabalhei com equipes de todos os níveis, diretores, já chefiei quadros executivos, quadros gerenciais, quadros mais operacionais, né? Todos são iguais, né? Do presidente ao faxineiro. O que muda são os papéis. Isso precisa ficar claro, né? O líder precisa deixar claro que, nesse momento, ele é o líder que está conduzindo uma empresa num momento de crise, né? Uma crise difícil, acentuada. Agora, não tem diferença, não tem dono, não tem empregado, está todo mundo junto, cada um dentro do seu papel. Isso precisa ficar bem claro, né? E não tem esse sabe mais, esse sabe menos. Eu trabalhei com gerentes, com alguns profissionais assim extremamente competentes que não tinham o nível médio, né? Eles aprenderam dentro da empresa. No começo, eles tinham vergonha de se manifestar, mas dentro do negócio, eles tinham muito conhecimento. E o papel do líder é explorar ao máximo o conhecimento das pessoas, né? Procurar estabelecer um nivelamento. E os recursos técnicos que faltam, a gente treina, sabe? A diferença das pessoas para todos os demais ativos de uma empresa é que as pessoas aprendem, as máquinas não aprendem, né? Agora que está surgindo inteligência artificial, né? Mas, gente, os recursos humanos, você pode pegar uma pessoa de baixíssimo nível, de baixíssima formação escolar, ele tem capacidade de aprender, né? Muito bom. Então, esse momento tem que ser radical, né? A importância das pessoas, mais do que qualquer coisa, acima de qualquer coisa,
né? O que nós precisamos, o que os líderes devem fazer é criar as condições para essas pessoas produzirem, como o Dino disse, como você disse, Dino, no ambiente de confiança, as pessoas produzem mais. Elas se abrem para dar o que elas têm de melhor. Então, é simples assim, né? Quer dizer, mais se alguém gosta de levar para o lado financeiro, se vocês fizerem isso que nós estamos recomendando, você vai ganhar mais dinheiro, né? A empresa se torna mais lucrativa. As pessoas dão muito lucro para as empresas, onde elas trabalham. Muito bom. É isso. Sensacional. Fernanda, sua despedida rápida aqui. A gente está em exatamente 30 minutos nesse encontro. Vamos fechar aqui. Bom, vou fechar então com 3 perspectivas, da liderança, da equipe e dos clientes. Da liderança, eu quero dizer para você confiar em você mesmo, em primeiro lugar. Confie na sua competência, confie na sua intuição, confie na sua trajetória, confie que todos os recursos que você precisa já estão dentro de você, tá? Segundo, confie nas pessoas com quem você lida. E por isso, além das reuniões, como nós já dissemos, é tão importante a etapa do acompanhamento. O acompanhamento te permite estar junto, ouvir, perceber, ter percepções até mais estratégicas do que precisa ser feito, porque às vezes isso não é falado, não é verbalizado, mas se você está ali junto no dia a dia, você vai entender quais são as perguntas, as dúvidas, os desafios, os temores, né, que vêm do seu time. E se você está junto, você traz esse senso de proteção, de pertencimento e de construção conjunta. Então, é importante olhar a pessoa antes da função e dar espaço para sermos mais generosos, para sermos mais empáticos, fazer realmente um esforço de compreender qual é o desafio que cada um está vivendo e de que forma, né, cada pessoa pode contribuir uns com os outros e com a empresa, com a organização. Por fim, na ótica dos clientes, os clientes, eles podem te ajudar muito. Tem até uma das aulas que a gente falou como é que os clientes e a equipe ajudam a salvar o seu negócio. Olha que pretensão a nossa, né, de falar dessa forma. Mas é isso mesmo, porque agora nós temos visto vários cases de empresas que estão se posicionando diante de tantos acontecimentos mundiais, porque elas estão se importando com as pessoas, elas estão dando valor para as pessoas ou para causas reais, para causas das pessoas, do que as pessoas vivem no dia a dia. Isso só acontece porque elas entendem quem é esse cliente, elas entendem como é o estilo de vida desse cliente, ela entende quais são os desafios, o que essa pessoa de fato precisa, o que realmente vai ajudar esse cliente nesse momento. E por isso que estar perto, ligar, fazer pesquisa, conectar, mostrar aí nos stories, nos seus bastidores, enfim, fazer o que você puder, né, para se conectar e criar mais esse tecido aí com os seus clientes, mais uma grande chance de você ter excelentes resultados, de ter boas possibilidades aí de insights, de trajetória, produtos, serviços, de reajuste no seu negócio. Então, essa conexão de você com o seu time e com os seus clientes tende a dar um excelente resultado e é o que você precisa, fazer mais com essa estrutura principal que você já tem aí à sua disposição. Muito bom, professor Pastore, obrigado, Fernanda Arantes, obrigado. E todos esses insights, as principais ideias estão aqui embaixo listadas nesse vídeo. Então, aproveite, use, é seu, mas principalmente coloque em prática. A gente se vê em poucos dias com mais um encontro dessa fase de revisão do Reinvente. Aproveite para assistir as demais aulas que estão aqui em cima no nosso site. Forte abraço.